dia! Bom dia, irmãos! Que bom estar aqui com vocês hoje, neste culto de adoração. Nós viemos aqui para servir a Deus. A palavra servir também, ela corrobora adoração. Você sabia disso? Quando você serve a Deus, você também está adorando a Deus. É isso que faziam os profetas, os levitas. Eles faziam literalmente um serviço de adoração. Mas que maravilha estarmos hoje aqui, fazendo um serviço de adoração. Você não veio aqui para ser servido, irmão. Você veio aqui para servir. Você veio aqui para adorar a Deus. Então, estamos prontos para isso? Amém? Estamos? Amém. Queria dizer a você que alegria é voltar aqui ao nosso lar. A gente ama demais essa igreja. É emocionante, né? E você sabe que eu tenho que engolir um pouco para não chorar aqui, né? Mas de fato é maravilhoso ver a igreja. A igreja é você. A igreja sou eu. Nós somos a igreja. É isso. Somos as pessoas, né? São os amigos, são aquelas pessoas que nós amamos e aquelas pessoas que não gostam da gente também. Mas somos da igreja. É assim. Deus nos colocou um desafio juntos, né? De partilharmos como igreja. E esse desafio é o que nos espera no céu. Então eu queria dizer o quanto nós amamos a nossa igreja. Nosso pequeno milagrinho saiu pela porta e foi para algum lugar lá, né? A Hannah, nossa filhinha, que Deus nos deu de presente depois de 15 anos de espera. Deus nos deu essa bebê e ela está aqui hoje. E eu sei que muitos irmãos oraram tanto por nós e eu queria dizer a vocês o quanto nós somos gratos pelas suas orações. Minha esposa é mãe. Ela é mãe hoje. E uma vez a Marli, o irmão, me chamou para fazer uma pregação no Dia das Mães. Foi uma pregação difícil de fazer naquele dia. A minha esposa não era mãe ainda. E aí minha esposa disse: como você foi fazer uma pregação no Dia das Mães? Eu não sou mãe. Aí eu falei, mas Deus é pai. Se Ele quiser que você seja mãe, você vai ser. Mas a gente tem que falar a mensagem. Então eu queria parabenizar as mamães aqui. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães. Olha para sua mamãe, feliz Dia das Mães. Ou se você sabe que a igreja é assim, nós temos mães, irmãos, né? Então, mães da fé. Então, feliz Dia das Mães, mamães. Vai lá, pode dizer feliz Dia das Mães. Deus abençoe. Que alegria, que alegria. Muito bem, abram suas Bíblias. Vamos para a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 3, depois versículo 6. Bom, vou dar um start aqui, né? Parece que eu tinha que apertar esse botão aqui com os minutos. Hebreus 11, de 1 a 3, versículo 6. Um versículo bíblico muito conhecido. Você vai falar de novo esse versículo, mas vamos lá, vamos ver o que hoje a palavra de Deus quer dizer para você, tá bom? Hebreus 11, de 1 a 3, depois versículo 6. A palavra de Deus diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela, que é a fé, que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Agora vem comigo no versículo 6. Ele diz: sem fé, vou repetir 2 vezes, para você não esquecer. Sem fé, escreveu aqui, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que de fato ele existe
e que recompensa os que buscam. Vamos orar ao nosso Senhor. Paizinho do céu, amado, glorioso Deus, bondoso, maravilhoso, que estás nos céus, no seu trono, estamos aqui para ouvir a tua palavra, Pai. Que diminuamos a sua presença e que o Senhor cresça em nossas vidas. Guia os nossos corações, guia, Pai, para dizer o que o Senhor quer dizer como um ministro da tua palavra. Abra os nossos corações para praticar a tua palavra, para sermos de fato o que o Senhor quer, na essência. Senhor, obrigado por essa igreja, obrigado por essas famílias, obrigado pelas mães, pelos pais, obrigado pela tua santa misericórdia, através do teu Filho Jesus naquela cruz. Nós te amamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Ok. Quando você entra aqui no prédio da igreja, tem uma plaquinha ali fora. E abaixo da plaquinha está escrito, vamos ver se você sabe de cor, o lema: ouvir, seguir e anunciar Jesus. Essas são as 3 palavras. E eu lembro quando nós, como igreja, estávamos reunidos para desenvolver os propósitos da igreja. E eu sei que a igreja aqui está seguindo um propósito e um grande lema, não é? Ouvir, seguir e anunciar Jesus. O que é isso? Você ouve. Quando você ouve alguma coisa, você absorve aquilo e aí você decide se você quer ou não seguir. Você segue, quer dizer que você obedece os mandamentos de Cristo, e você anuncia o que a misericórdia, a salvação que você recebeu um dia, o perdão que você recebeu um dia. Então é isso, o lema dessa congregação. E olha só onde nós chegamos hoje, onde a igreja chegou hoje aqui. Você com certeza um dia ouviu a mensagem de Deus, e ela foi para o seu coração, e você absorveu, e aí você tomou uma decisão. Deu sorte, porque você tomou a decisão certa. Porque muitos ouvem e não tomam uma decisão certa, simplesmente ignoram a mensagem. Mas a mensagem de Deus é poderosa para transformar vidas. Mas você só pode ser transformado com 2 letras: com a fé, com uma jornada de fé. E é isso que eu gostaria de falar hoje aqui com os irmãos. Você ouve a mensagem de Deus, absorve ela pela sua fé. Se você não tem fé, você não consegue alcançar a Deus. E é isso que queremos falar hoje, porque você ouve, como diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. E quando você ouve a palavra de Deus, você ouve a mensagem de Cristo. E a mensagem de Cristo é a que toca no seu coração, é ela que vai transformar a sua vida. Mas você precisa da fé. Mas aí você tem a fé, aí você também tem a mensagem. É um ciclo infinito de ouvir e transmitir, ouvir e transmitir. Porque se você tem fé, você transmite. Não tem como você segurar o benefício da salvação em suas mãos. Você tem que transmitir isso que você recebeu. É isso que é a fé. Agora, eu escuto aqui na igreja, participo das atividades, mas eu não pratico a minha fé. Então eu não estou de fato ouvindo, só estou vivendo. Então a fé é uma jornada para o pico, para uma montanha. Essa é uma montanha no Oregon, onde minhas irmãs moram. Existem 3 montanhas, elas chamam 3 irmãs. A montanha do amor, a montanha da fé e a montanha da esperança. E você pega, quando você dirige na estrada, você vê as 3 montanhas assim, as 3 irmãs: fé, esperança e amor. Adivinha qual é a mais difícil de escalar? A fé. Uma montanha linda de se ver, né? Todo mundo que quer escalar
precisa se preparar muito para subir. E é por isso que eu gosto de comparar a fé com uma montanha, uma escalada a uma montanha. A montanha é a sua vida, a fé são as ferramentas que você usa para ir para o céu. Você quer escalar, quer ir para o céu, ou você quer ficar lá embaixo? Deus está lá em cima, você só precisa escalar. Então você escala essa montanha e a ferramenta é a fé. Olha que interessante. Você vai cair, né? Quando você sobe uma montanha, quando você escala uma montanha, de vez em quando você cai, você fica ofegante, mas pela fé você se revigora, pela fé você se transforma, pela fé, mesmo machucado, mesmo desencorajado, pela fé você não olha para trás, você fala, eu não vou descer. Eu já comecei a subir. O que eu vou fazer? Que desinteligência é essa? Não é? Mas acredita que muitos de nós fazemos isso? Começamos a subir a jornada para Deus. E no meio do caminho, vem os percalços, vem as dificuldades, vem as provações. E aí você pensa, vou abandonar a Deus e vou descer, largar os meus equipamentos, largar tudo que você conquistou e voltar. Quem em sã consciência faria isso? Muitos, porque é difícil subir. Mas se você tem Deus, se você tem Deus ao seu lado, você tem tudo para subir. Amém. Ele te dá o Espírito Santo, Ele te dá o poder do Espírito Santo para você ter força para subir. Mas você vai sentir, você vai sofrer. Mas eu quero te perguntar, como seria sofrer sem Deus ao seu lado? Você acha que você está isento de sofrimento sem Deus? Você também acha que está isento de problemas com Deus? Não. Todos nós vamos passar por problemas, por dificuldades que vão esmagar as nossas almas, mas só com a fé, só com o poder de Deus a gente consegue subir. Por isso é impossível subir essa montanha até Deus sem a fé. Você não tem força, equipamento para conseguir chegar até o céu. Muitos irmãos aqui, irmãos queridos que eu conheço, eu tenho um carinho, um amor, passam por dificuldades difíceis, coisas que você fala, meu Senhor. Acabou? Oi? Eu falo demais, né? Assim me mexo demais. Você conhece um pouco esse irmão, a vida, a história que falamos ontem na atividade de casais. Você conhece a história desses irmãos e você fica de boca aberta. As dificuldades que eles passaram, os percalços que eles viveram. E eu me inspiro em alguns irmãos que estão aqui hoje, porque eles estão aqui hoje. Não desistiram. E eu sei que você tem uma história. Você não pode vir aqui na frente contar o que está acontecendo com você. Mas se você abandonar a Deus, você estará sozinho. Você precisa de Deus, precisa da fé para poder subir, porque sem ela você não vai conseguir vencer suas batalhas. E é isso que a gente está tentando dizer com o propósito da igreja. Queremos continuar subindo, mas não vamos conseguir sem fé. Você olha para si mesmo e diz, nossa, eu evoluí. Já sentiu isso? Eu cresci. Eu não sou mais o mesmo de 5, de 3, de 10 anos atrás. Se você olhar para si mesmo e ver que não mudou nada, você precisa trabalhar mais. Precisa de mais exercício de fé. Porque a vitória em Cristo é sempre subindo, não é verdade? Jamais descendo, sempre subindo. E para subir, você precisa da fé. É o que lemos no texto. Se
você voltar comigo no texto, a palavra de Deus já diz no primeiro versículo: ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova do que não vemos. Esse primeiro versículo já diz, né, que a gente aprendeu na escola da Bíblia. 3 coisinhas: a certeza, a esperança e a invisibilidade. Se você tirar uma dessas coisas, já não é fé. Se você não confia absolutamente, se você não tem certeza, se você vê, já não é fé. Então, se você está querendo ver a Deus, ver uma prova de sua existência, através do que Ele pode fazer na sua vida, você está exigindo dele uma realização visual, sinto muito, isso não vai acontecer. Porque a fé é invisibilidade, mas é a confiança total. Em quem? Versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Foi formado pela palavra de Deus. Nós temos fé que Deus é o regente deste mundo, o Criador de todas as coisas. É Ele que criou, é Ele que fez. E se Ele fez as montanhas que estão atrás de mim, por que Ele não vai te ajudar, te proteger, te guiar, te confortar? Por que Ele não faria isso? Ele vai fazer, mas é você que tem que continuar subindo. Se você parar, tudo bem de vez em quando uma paradinha, né? Mas nunca descer. Tá certo? Continuar subindo. E ele diz, a fé, no verso 6, é condicional. Sem fé é impossível. Gosto dessa palavra, né? Porque ela é bem pragmática, bem direta. Você não tem negociação com essa palavra. Não, impossível, dá para fazer uma interpretação? Não é? Não dá. Impossível agradar a Deus. É impossível chegar até o pico dessa montanha sem a fé. É impossível chegar ao céu sem a fé. Deus não vai se humilhar para você. Algumas pessoas pensam assim. É como estivessem pedindo para Deus: eu quero ver uma prova, como os antigos fariseus pediam um sinal. Me dá um sinal, Senhor Jesus. E eu, parafraseando o meu jeito de falar, a minha forma de dizer, é como se estivesse dizendo: Deus não vai, desculpa, Ele não vai descer nas nuvens e vai colocar, abrir as nuvens e dizer: por favor, por favor, por favor, acredita em mim, eu sou seu Deus, por favor, eu preciso tanto de você. Você acha que Deus, o Todo-Poderoso, tem que fazer isso para se humilhar na sua presença, para você acreditar nele? Não. Quem tem que se humilhar aqui somos nós. Quem temos que nos prostrar diante da presença de Deus somos nós. Não barganhe com Deus. De Deus não se zomba. Você tem que lutar para estar com Ele. Destruir com o poder do Espírito Santo que está dentro de você os seus pecados. É difícil. Os seus medos, é difícil. Mas esse é o segredo, porque Ele diz exatamente isso. Ele recompensa aqueles que acreditam nele. Amém. Nós somos humanos, tudo bem. Queremos tocar, queremos ver, queremos sentir, desafiamos às vezes o poder de Deus, colocamos Deus à prova, mas do jeito humano a gente não chega ao céu, só do jeito de Deus. Vocês já ouviram a história desse rapaz? O nome dele é Eric Wehmeyer. O Eric Wehmeyer, ele é um dos raros jovens homens que escalou os 7 maiores picos das maiores montanhas em cada continente. Muito legal. O Irá ia gostar, né? Porque a gente é aventureiro, ele aqui.
subiu 7 montanhas, os maiores picos. Ele levou vários anos para fazer isso. São fotos oficiais do site dele, tá? E ele conseguiu alcançar esse desafio. Você já fez um desafio assim parecido? Provavelmente você que está aqui nunca fez uma coisa como ele fez. Mas sabe o que é notável da vida do Eric? Sabe o que é? O Eric é cego. O Eric é cego. O Eric jamais viu com os olhos o que ele fez. E mesmo assim, ele fez. Parece muita fé, pro gosto, não é? Eu não escalei nem o morro mais alto do pico do Ceará, onde eu morava. Sabe? Esse cara sem olho, sem visão, conseguiu escalar, poxa vida, 7 maiores picos dos maiores continentes. A pergunta é, como ele fez? Sabe como ele fez? Como é que ele consegue subir, fazer essa façanha, né? Subir essas montanhas? Pequenos sinos. Seus amigos, seus colegas, escaladores que foram com ele, faziam uns barulhos de sino. Eu ia trazer um sino aqui, mas vou fazer com sonoplastia. E ele ia seguindo o som. Olha só, ouvir. E não só isso, ele também ouvia as instruções dos líderes, obedecia aqueles que podiam ver mais que ele, seguia. Fico imaginando o Eric: não vou ouvir o que você está dizendo, eu vou por aqui. Poxa, que rebeldia é essa, sabendo que aqueles estão tentando ajudar eles até o céu, não é? Então, é isso. Nehemiah ouvia os sinos, ouvia as instruções, ele sempre estava atento para não sair da sua direção. Será que foi difícil dele subir essa montanha? Ou desistiu? Jamais. Conquistou seus objetivos. João 3,8 diz que o vento sopra, a música que o Renato cantou no começo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas você não sabe de onde vem. Assim é com aqueles que são nascidos do Espírito de Deus. Você não ouve, você não vê, mas você ouve. Você sabe que o Espírito de Deus está te conduzindo para o pico, para o céu. Vamos juntos, irmãos? Vamos juntos. Aí você precisa aceitar. Você precisa entender que seja o que for que esteja acontecendo com a sua vida, seja o que for, você precisa aceitar que é Deus que vai cuidar da sua vida. Amém. E você vai aceitar pela fé. E você só pode chegar lá quando você decide ter um relacionamento com Deus. Quando você decide de fato se aproximar dele e deixar que ele faça o som para te guiar para o céu. Deus tem feito muito som, muito barulho através do Evangelho de Jesus. Amém. Literalmente é som. O que está saindo da minha boca hoje é um som, é um sino que diz: nosso Senhor Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e a morte não pôde o conter, e no terceiro dia Deus trouxe de volta a vida.
E ele diz: se você ouvir esse som, você sim vai morrer para si mesmo, mas também o poder de Deus vai te ressuscitar no terceiro dia. Mas não desista, continua subindo, ouvindo esse som, ouvindo, seguindo e anunciando a Jesus. Você é cristão, não volte para trás. É o que a palavra está dizendo, é o que acabamos de ler. É impossível agradar a Deus sem essa condição de fé, e você precisa lutar contra aquilo que está tentando te derrubar. Mas você não tem forças para fazer isso sozinho. Você precisa da sua fé em Deus, você precisa de Deus, você precisa da igreja, você precisa do amor para subir. Amém. Se você não é cristão, hoje é o dia. Amém. Hoje é o dia. A palavra de Deus diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Se eu parasse a frase até aí, seria suave para você que não aceitou Jesus. Mas ele diz: já quem rejeita o Filho não terá a vida eterna. Pior, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus está sobre aqueles que ainda não aceitam a Jesus. Mas a esperança é aceitar. Hoje nós vamos cantar um hino. Enquanto cantamos o hino, você pode vir à frente, ou pode procurar alguns dos presbíteros, o presbítero que está ali, o Caíto, ou algum irmão aqui à frente, e diz: eu quero entregar minha vida hoje. Não deixe para amanhã. Porque, como eu disse, Deus não vai abrir os céus para colocar o rosto para provar que Ele é Deus. Mas quando, como diz em Romanos, quando Ele vir, o céu vai se abrir e todo joelho vai se dobrar diante da sua presença. Inevitavelmente. Então não deixe para quando Ele voltar. Faça isso agora. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Obrigado, Júlia. Continue abençoando a sua vida.